Senhor Ministro, muito obrigada por ter encontrado, por ter reajustado a sua agenda para estar connosco aqui hoje. E como dizia, entramos num momento delicado quanto ao enquadramento estratégico da inovação tecnológica e empresarial, com destaque para o papel da inteligência artificial na transformação digital. Chamo ao palco Marco Biscaia Fernandes, vogal do Conselho de Administração da Anacom, para as notas de enquadramento das sessões da tarde. Muito boa tarde a todos. Espero que tenham gostado da sessão da parte da manhã. Obviamente, um enquadramento do ponto de vista regulamentar, legal, que obviamente é essencial também nesta área da inteligência artificial. Agora à tarde teremos uma parte mais dedicada à prática da inteligência artificial. Ou seja, como eu costumo dizer um pouco a brincar, de manhã ouvimos mais a parte do enquadramento jurídico, juristas, agora à tarde vamos ouvir mais engenheiros e os painéis que vamos ter, de facto, penso eu que na sua maioria, se não na totalidade, são compostos por engenheiros e engenheiras. Tenho aqui algumas notas para vos deixar. Em primeiro lugar, agradecer também aos participantes dos dois painéis, que era a parte mais corporate, onde vamos ter as três operadoras de telecomunicações a mostrar aqui os seus exemplos de aplicações de inteligência artificial na sua atividade, seja em termos de back-office, no sentido de ganhar produtividade interna, seja também, acredito, algumas aplicações do ponto de vista de relacionamento com os clientes, em termos de facilitar e torná-lo mais eficaz. E depois temos um painel também com startups, com scale-ups, onde vamos ter, de facto, a presença de várias empresas, todas elas eu já conheço há alguns anos, e que desenvolvem os seus produtos, os seus serviços, também baseados nestas tecnologias de inteligência artificial. Portanto, como veem, vamos ter uma tarde bastante rica em termos de prática e de exemplos bastante concretos do que é a inteligência artificial. E isso é muito importante, porque, como eu disse, e da parte da manhã tivemos todo esse enquadramento, para regularmos temos que conhecer, de facto, o objeto da regulação. E, portanto, agora, durante a tarde, penso que vamos ter essa oportunidade de poder fazê-lo. Aqui umas breves notas e uma pergunta que eu deixo e que, se calhar, depois, no fim, podemos responder, que é, na prática, se de facto a regulação tecnológica, e aqui não pensando só na inteligência artificial, mas de um ponto de vista mais lato, toda a regulação tecnológica, e já se fala também da quântica, não é? No futuro, e se calhar o futuro hoje em dia acontece mais rápido sempre do que aquilo que esperamos, mas a regulação tecnológica aqui num sentido mais vasto, de facto pode e deve ser um catalisador também de inovação e do crescimento empresarial. Esta é uma pergunta, penso que 99% das pessoas nesta sala, se não 100%, penso que concordarão que a resposta à partida será que sim. Ou seja, a regulação tem que cumprir o seu papel, obviamente, e já foi falado e muito bem de manhã sobre todas as questões da ética, dos direitos fundamentais, isso está fora de questão, isso tem que ser obviamente garantido, mas também ao mesmo tempo tem que garantir que de facto a inovação e o crescimento das empresas não são impactados negativamente por, digamos assim, over-regulation, ou seja, no fundo, excesso de regulação. Depois, não vos quero amassar muito aqui com mais algumas notas, mas há aqui alguns pontos que eu acho que são importantes. Obviamente, todos também sabemos que há aqui uma disputa global e que a inteligência artificial, neste momento, é uma arma. A verdade é essa. É uma arma usada em termos geopolíticos e geoeconómicos pelos principais blocos políticos e estratégicos, onde também não é segredo para ninguém, onde temos os Estados Unidos, obviamente, na vanguarda, com toda a sua capacidade tecnológica, que já vem muito de trás, como todos sabemos, não foi agora nos últimos anos que ela foi consolidada, e depois temos o bloco da China também, uma perspectiva um bocadinho diferente de desenvolvimento, mas também, obviamente, muito capacitada nesta nova tecnologia, ou nesta nova ferramenta, como alguns também lhe chamam, da inteligência artificial. E a grande questão aqui é onde é que, obviamente, a União Europeia, e Portugal, obviamente, membro da União Europeia, se podem posicionar. Eu, por acaso, estive há dias também no Reino Unido, e todos viram nas notícias, o caso do Reino Unido, não sendo já da União Europeia, mas neste momento alguns artigos em jornais, nomeadamente ingleses, já posicionam o Reino Unido como o terceiro, digamos assim, nesta batalha geopolítica, a seguir aos Estados Unidos e à China. O Reino Unido quer se posicionar como o terceiro bloco nesta tecnologia da inteligência artificial. E os investimentos que foram anunciados ontem, mesmo que só metade sejam concretizados, são um valor muito mais alto do que aqueles que a União Europeia se está a propor no seu conjunto, o que é significativo. Como também muitos de vocês sabem, a questão da inteligência artificial e o desenvolvimento da inteligência artificial baseia-se basicamente naquilo que se chama o tech stack, ou seja, tem a questão dos dados, como é óbvio, tem a questão do talento,
das infraestruturas de computação, portanto, dos centros de dados devidamente equipados e capacitados, e, obviamente, dos modelos. E, portanto, também aqui Portugal tem que perceber onde é que se pode, de facto, situar. Temos que ser realistas, obviamente, dados temos, mas, obviamente, também temos que os salvaguardar, como também de manhã aqui vimos. O que temos, e aí penso que temos que apostar, é, de facto, também já foi dito de manhã, no talento. E aí talento, felizmente, temos bastante, não só nestas áreas, mas também noutras áreas científicas, e é aí uma das apostas que temos que fazer. A questão da infraestrutura, da computação, o Sr. Ministro acabou de anunciar aqui que vão ser instalados em Portugal vários centros de dados e, portanto, também queremos, obviamente, que Portugal vai ser um centro importante nesta área. A questão dos modelos, nomeadamente os grandes LLMs, enfim, também todos sabemos onde é que eles estão e os bilhões de investimento que têm em cima, nomeadamente nos Estados Unidos e também na China, e, portanto, aí também não será muito fácil. Agora, de facto, tendo as infraestruturas, tendo o talento, de facto, podemos ser aqui um hub muito relevante na inteligência artificial. Não podemos ter a utopia de querer ser um Silicon Valley, isso não vai acontecer, nem nós nem ninguém no mundo vai replicar um Silicon Valley, nem a Virgínia, em termos de capacidade de computação, isso não vai acontecer, mas podemos ser um ator muito relevante, nomeadamente na Europa, fazendo as ligações óbvias também através do Atlântico, como já sabemos. Quanto à questão aqui do AI Act, eu não vou, obviamente, fazer aqui aquela piada fácil que a Europa regula, os Estados Unidos inovam, a China cria escala, mas a verdade é que o AI Act, obviamente, tem aqui um peso importante. Também já foi falado aqui de manhã a questão da simplificação que pode estar a ser pensada. Neste momento penso que ainda é um pouco uma caixa negra o que é que pode ser feito, o Digital Omnibus nesta área também do digital. Eu já vi isto acontecer há uns anos atrás, estava numa área financeira, por causa de todas aquelas regras que foram criadas da sustentabilidade e todas aquelas diretivas imensas em cascata sobre a sustentabilidade, etc. E depois, no fim, quando se viu que a aplicação daquilo, de facto, era muito difícil e ia até criar bastante desvantagem às empresas europeias, acabou por se pôr travões e simplificar todo aquele pacote enorme legislativo na área da sustentabilidade e do ambiente. Portanto, vamos esperar também a ver se o Digital Omnibus, de facto, mantendo, como eu digo, obviamente, questões básicas de ética, de direitos fundamentais, proteção das pessoas, etc. Portanto, tudo isso tem que ser garantido, mas, de facto, também simplifica para ser mais fácil até para os reguladores poderem atuar de forma eficaz. Outro ponto também muito importante é a questão dos impactos da inteligência artificial. E aqui eu colocava uma questão, se alguém sabe quantos utilizadores é que tem a versão livre do ChatGPT neste momento? Mais ou menos, não precisam dizer o número certo. Eu vou ajudar. Estamos a falar de centenas de milhões. Alguém quer atirar um número? Estamos a falar, neste momento, das últimas notícias que eu vi, 700 milhões de utilizadores. MAUs, para quem é da área das tecnológicas, sabe o que é que isso é? Portanto, utilizadores mensais ativos. Portanto, 700 milhões. É o último número que eu busquei e que encontrei. E alguém sabe quantos pedidos diários de interações é que o ChatGPT versão livre tem? Diários. 2,5 mil milhões de pedidos. Dá ali uma média, 6 por pessoa em média. O que não é difícil de acontecer, porque todos nós sabemos, por exemplo, os miúdos, os estudantes, utilizam aquilo no dia-a-dia, quando estão a estudar 2, 3 horas, utilizam aquilo se calhar 10, 15 vezes, até para pôr lá exercícios, para ver a resolução dos exercícios. Qualquer um de nós, por vezes, quer planear umas férias, vai ao ChatGPT e utiliza também para fazer um guião de férias com base nas suas preferências pessoais, os objetivos, etc. Portanto, não é difícil perceber como é que se atinge estes valores. Mas isto para dizer o quê? Que, de facto, esta realidade não é uma realidade, também já foi dito de manhã, não é uma realidade futura, é uma realidade bastante atual. E estou a falar da versão livre do ChatGPT, não estou a falar de aplicações mais empresariais, com prompt engineering mais complexos que as pessoas sabem fazer. São utilizações provavelmente muito simples do ChatGPT, mas 700 milhões de utilizadores, isto nunca aconteceu em nenhuma empresa tecnológica, a velocidade de escalabilidade destas coisas. Portanto, é preciso termos noção, de facto, da realidade que queremos regular. Os impactos também não vos vou amassar, eles são conhecidos, os societais, económicos, ao nível da organização do trabalho, que é muito relevante, e ao nível também do mercado laboral, obviamente. Também tem um estudo muito recente feito nos Estados Unidos, onde, de facto, o impacto maior em termos de mercado laboral está a ser nos jovens qualificados, à entrada no mercado laboral. Porquê? Porque a inteligência artificial está a conseguir criar mecanismos de automatização que, no fundo, substituem essas tarefas, por exemplo, de analistas júniores, por exemplo. Pronto. Onde é que o impacto não está a ser, de facto, grande? É não quando a ferramenta é utilizada para automatizar, mas sim quando é utilizada como auxiliar
de profissionais qualificados. Também há vários estudos sobre isso, estou-me a lembrar de um feito, onde foi feito um teste, onde uma ferramenta sofisticada destas foi disponibilizada a investidores na Bolsa, profissionais, e foi disponibilizada a, enfim, curiosos de investidores na Bolsa. E o acréscimo de eficácia nos resultados obtidos pelos profissionais foi bastante relevante, ou seja, quem já conhece o negócio, utilizando depois uma ferramenta destas, consegue ainda alavancar mais os seus resultados. Os outros têm um acréscimo mais pequeno, embora também tenham aumentado. Portanto, como veem, estas ferramentas podem, de facto, ter aqui um impacto grande na nossa economia, na nossa sociedade, enfim, na forma como nos organizamos, e, mais uma vez, a regulação tem que, obviamente, existir. Isso está fora de questão. Quanto a esta questão dos impactos, também temos aquelas duas visões extremistas, não é? Que é a utopia, em que a inteligência artificial vai ser o novo mundo maravilhoso que vai surgir, vai resolver todos os problemas da humanidade, na saúde, no ambiente, etc. E irá provavelmente contribuir bastante, e eu tenho a certeza que sim, para resolver bastante ou uma boa parte destes problemas. Mas temos aquela também visão distópica disto tudo, não é? Que a inteligência artificial é uma máquina infernal, nas mãos erradas o mundo vai ser destruído, o exterminator há de aparecer, enfim, tudo isso. O que é normal, enfim, quem se interessa por estas coisas sabe sempre que há aqui uma nova tecnologia muito impactante, há sempre visões extremadas de um lado e do outro. E qualquer uma delas com pessoas bastante sólidas. Estamos a falar de qualquer uma delas com prémios Nobel a defender qualquer uma destas visões mais utópica ou mais distópica. Stanford e MIT a defender a mais utópica, o senhor que trabalhava na Google, na inteligência artificial da Google, que entretanto saiu a defender a mais distópica, todos prémios Nobel de um lado e do outro. Portanto, atenção. Pronto, há uma terceira visão, depois quem tiver curiosidade por estas coisas, que eu sugiro consultem, também é de dois professores de Princeton. Estes ainda não são, pelo menos para já, prémios Nobel, mas têm uma terceira visão que é, no fundo, considerar a tecnologia da inteligência artificial como uma tecnologia normal, no sentido em que, como qualquer tecnologia, obviamente vai ter um período inicial de impacto, mas depois há de se internalizar nas operações, na vida das pessoas, de uma forma gradual, sem grandes disrupções. Portanto, se calhar, no fundo, está aqui, no fundo, aquilo que irá ser o futuro, ou seja, é uma tecnologia que irá contribuir para muita coisa, esperemos mais para o bem do que para o mal, mas que não vai ser, de facto, nem utópica, no sentido de vai resolver todos os problemas do mundo, nem distópica, que, segundo algumas pessoas, pode vir até a destruir quase a vida humana. Portanto, é este o contexto e, portanto, estes painéis que agora vamos assistir de empresas que, de facto, têm as mãos na massa disto da inteligência artificial são muito importantes, especialmente para um regulador que quer, obviamente, agora vir a regular a inteligência artificial, poder ver in loco como é que isto é feito e como é que quem pratica no dia-a-dia a inteligência artificial vê também o regulador. Portanto, também interessa ver qual é a opinião que tem e o que é que esperam de um regulador, isso também é importante. Isto é um período muito interessante para todos nós em termos das nossas vidas mais profissionais e empresariais, porque, de facto, apesar de haver muita incerteza no mundo, estamos a assistir a uma evolução muito rápida destas variáveis tecnológicas com impactos, como eu disse, na ciência, no trabalho, enfim, em tudo o que tem a ver com a nossa vida profissional e pessoal. Em Portugal, como eu também disse, com a atração, com o talento que temos, com a capacidade de atrair em termos de conectividade, com a questão dos cabos e dos data centers, também é muito importante, obviamente, pensar, apesar de eu ter dito que os grandes modelos, obviamente, será difícil desenvolver grandes modelos até na Europa, quanto mais em Portugal. Agora, é possível, de facto, e é esse o desafio, e se calhar também uma questão interessante para as empresas que vamos aqui ter, isso penso que é possível, é desenvolver pequenas aplicações ou pequenos modelos para situações muito específicas, nomeadamente a nível de ganhos de produtividade em tarefas muito específicas. E, portanto, esse pode ser um caminho para um país como Portugal, de facto, beneficiar mais da inteligência artificial. É as suas empresas conseguirem desenvolver estes pequenos modelos ou estes pequenos sistemas de inteligência artificial que permitam estes pequenos ganhos de produtividade que todos somados, de facto, contribuem para um aumento de produtividade. Para concluir, obviamente que para a ANACOM, como regulador, isto é um desafio grande, mas a ANACOM, obviamente, tem, e não é por acaso, já ouvimos hoje aqui um Sr. Secretário de Estado e o Sr. Ministro falar disso, obviamente que a ANACOM tem todo o know-how e toda a capacidade e todo o histórico e os recursos humanos e técnicos para encarar com bastante segurança e com bastante ambição este desafio. Obviamente que esta regulação da tecnologia, como eu disse no início, é diferente, a lógica é diferente da regulação das telecomunicações, do postal e também do espaço, outra área onde a ANACOM também está presente, a regulação do espaço, mas obviamente que a ANACOM, como eu acabei de dizer, tem tudo o que é preciso para, em cima do muito de bom que já se tem,
de facto, conseguir construir e adicionar agora o necessário para esta nova regulação, que obviamente, como também já foi aqui dito, vai necessitar também de algumas especialidades profissionais ao nível de engenharia, data science, até ao nível comportamental, sociólogos, psicólogos, etc. É uma lógica de regulação diferente e, de um certo modo, mais desafiante, porque requer aqui, como se costuma dizer, e fica sempre bem dizer estas palavras, uma visão mais holística da regulação. Portanto, é com essa mensagem que eu vos quero deixar, que de facto a ANACOM, para regular esta nova tecnologia, tem tudo aquilo que é preciso e irá, de certeza, adicionar a componente que ainda lhe falta para estas novas áreas, para estes novos desafios. E passar, obviamente, agora para aquilo também que nos traz aqui, que é, de facto, ouvir as empresas, os painéis das empresas, o que é que estão a fazer em termos de inteligência artificial, como é que estão a desenvolver, o que é que elas esperam de um regulador, isso é muito importante, o que é que esperam de um regulador e, portanto, espero que no fim da tarde todos possamos sair daqui mais ricos em termos dessas informações. Muito obrigado.